Vamos bater um papo com Arielle Nascimento, ela é a psicóloga que vai orientar a gente. Obrigada, Arielle, pela sua presença, Obrigada, viu? Boa você, tarde. Roberta, boa tarde. E a mamãe, Jaqueline Santos. Você tem uma menina, né, Jaque? Sim. Boa tarde. Ela joga? Joga. Ela usa a rede social? Usa. Você se preocupa com esse assunto? Um pouco. Dessa questão de desafios? Sim. É. Mas agora você ficou um pouco mais assustada? Fiquei. Por quê? Porque tem muita mãe que passa pano nos filhos, entendeu? Vê o erro, aí deixa, não quer ter trabalho, deixa pra lá, tá ocupada com alguma coisa e passa pano. Tem muita mãe que passa pano pros filhos. Você tem noção desses desafios cada vez mais agressivos, comprometendo a saúde dessas crianças? Nós temos. Você sabia que existe esse tipo de desafio na internet? Existe, sabia. Desde o Baleia Azul, desde aquele do aerosol. Tem um também que ela me contou do cotonete, que você tira a parte de algodão e você tem que ficar soprando ali para sair fumaça. Até, tipo assim, quase que perdeu o ar, né? Porque não tem fogo, não tem nada. É bem complicado. E eu acho, assim, que a perversidade não é nem mais ruindade. A perversidade está tomando conta da internet. E as mães, os pais não estão atentos a isso. E aí a gente pensa, né, uma combinação perfeita para as crianças caírem nessa. Os pais não estão atentos. A criança tem a curiosidade dessa fase. Mas como que a gente consegue, então, orientá-los, Arielle, de que isso não é uma brincadeira? Isso é algo totalmente nocivo à saúde. E talvez aí seja o desafio, né, Roberto? Que a gente está falando de um desafio viral que é, desde o início ao fim, absurdo, né, aos nossos ouvidos. Mas se você for conversar com os adolescentes, alguns vão ver isso com uma normalidade, não talvez esse do paracetamol, mas o do desodorante, porque muitos desafios, para eles, são de uma brincadeira, são da ordem da brincadeira, né? Não existem só os desafios desse nível que a gente está falando de perigo, existem aqueles que, de fato, são brincadeiras que poderiam se caracterizar como algo sempre que foi presente na adolescência desde sempre, né? Então, os desafios que colocam o adolescente à prova, à curiosidade, ao ato, para dizer se ele é corajoso ou não. Então, acho que a maior ferramenta que nós temos nesse momento é, primeiro, não abrir mão do diálogo, né? Tem uma psicanalista que ela fala uma frase que eu acho muito interessante, que é largar os nossos filhos, nossas crianças, né, os adolescentes, com o celular na mão, de forma irrestrita, é a mesma coisa que a gente pegar nossos filhos e colocar numa praça pública e depois, daqui a um tempo, volta lá para ver o que aconteceu. A gente não faz isso, pelo contrário, né? Na verdade, a gente se confundiu, a nossa geração de mães se confundiu com a ideia de que o perigo está no espaço físico aberto, então eles estão bem seguros dentro do quarto e a gente está vendo que não é bem assim. Então, a questão é, o que nós vamos fazer primeiro passo, não dá para a gente deixá-los de forma irrestrita, sem diálogo, sem comunicação. Se eles estão conectados, mais necessário se faz nós, pais, estarmos hiperconectados com eles. Porque se seu filho está conectado, só isso já é o suficiente para que ele se torne uma possível vítima, né? Vamos lá, já chegou comentário aqui pra gente, Roberta. Aqui em casa as meninas não participam de nenhum desafio, eu sempre conversei muito a respeito, desde a época da Baleia Azul, né? E deixo bem claro para elas que tudo isso é para prejudicar a saúde dos adolescentes, ainda bem que elas me ouvem, que bom, né? Manda pra gente também a sua opinião, você de casa que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, são 3h04. Seus filhos já fizeram algum tipo de desafio desses da internet, né? E aí, como é que foi essa conversa depois? Porque tem isso ainda, né? A gente tem que saber conversar antes, mas e aí? Às vezes um amiguinho apresentou, talvez ele não está conectado na rede social, mas um outro amiguinho está. E aí você também precisa saber conversar sobre esse assunto, caso ele já tenha participado. Você já teve conhecimento de algum desafio que sua filha participou, Jaque? Quando ela era mais nova, teve uma vez que eu fui à feira, nós morávamos em Jardim Camburi, e eu tô passando pela rua, indo para casa para abrir o portão, eu tô ouvindo uns gritos assim, bem assustadores. Aí eu falei assim, não é possível. Eu fiquei assustada. Quando eu cheguei dentro de casa, ela estava encolhida num lugar.
Eu falei, minha filha, o que está acontecendo com você? Aí ela tomou aquele choque, aquele susto. Aí eu tomei o celular dela, aí fui conversar com ela. Desde então eu sempre falo com ela, amigo que quer o seu mal, que te prejudica, não é seu amigo. Seja amigo, seja colega, seja parente, seja quem for, não quer o seu bem, é coisa que te desafia a sua saúde, o seu psicológico, não é amigo. Não é amigo. Então, tá aí, né? Mãe que conseguiu orientar a filha, e que bom que você chegou a tempo. Cheguei, né? porque estava Fala com a gente no microfone. Estava uma situação de desespero, você ouvia os gritos da rua. Olha, e a gente entrou em contato com o Otávio Lube. O Otávio, gente, ele é especialista em detectar essas questões, em segurança cibernética, essa é a palavra. Ele mandou um vídeo pra gente, fazendo um alerta, explicando como que essas pessoas que produzem esses vídeos, como que tudo isso chega até as crianças. Vamos ver. É muito importante que os pais, primeiro, acompanhem o conteúdo que os filhos acessam na internet, principalmente nessas plataformas que recomendam o conteúdo, ainda mais se esse conteúdo está sendo consumido de graça, porque esse de graça, na verdade, não existe. Existe ali por trás um algoritmo de recomendação que mostra propagandas para vocês o tempo todo em troca do acesso àquele conteúdo. Então, tomar muito cuidado com isso, que até mesmo fica a dica para instalar alguns aplicativos como o Family Link, ou até mesmo alguns aplicativos de rastreio, para que as pessoas possam saber aquilo que está sendo recomendado nessas plataformas para os nossos jovens, para as nossas crianças, porque muitas vezes esses vídeos, como a gente tem visto aí na mídia, eles não estão ali classificados corretamente para esse público, o que pode acarretar diversos problemas, principalmente seus pais e os responsáveis por esses jovens não acompanham. Obrigada, professor Otávio, pela sua contribuição a esse assunto. Então, ele fez um alerta bem claro ali, seja em jogo, às vezes ele ilustrou bem pra gente a situação, até mesmo no YouTube. Você pensa que você colocou um desenho ali e dali já começam a surgir outros vídeos que vão viralizando e vão ganhando cada vez mais visibilidade na internet. Mas aí, Arielle, e como que é essa conversa do pós? Se a criança participou de um desafio, muitos pais acabam reprimindo, né? Qual que é a conduta correta? Como que a gente garante, né, essa relação dos filhos contarem também para os pais? Isso é muito no a um, né? Depende também muito de como essa família construiu mesmo esse vínculo nesse momento tão importante que é essa transição, né, da 12 anos aí, da infância para a adolescência, onde é natural que eles queiram experimentar uma certa potência. Então, os pais sabendo do que esse momento, né, na vida do adolescente pede, mais importante, né, é eles estarem cuidadosos, avisados nessa atenção, nessa conexão, porque também não é só retirar, não é só restringir isso que você está falando, né, Roberto? Porque aí vai fazer o quê? Né? Eu acho que isso que é o grande trabalho que nós precisamos estar dispostos como os pais. A partir do momento que a gente entende, né, a gente já não está mais tão ingênuo nos efeitos da tecnologia para os nossos filhos, mas o que a gente vai fazer, né, no lugar de que essas tecnologias estão. Então, isso vai exigir, sim, mais presença e isso coloca todos nós a olhar e a vigiar o que nós temos feito com a tecnologia, como nós estamos nos colocando diante das redes sociais, porque se nós, adultos, em alguma medida, ainda estamos ali, de certa forma, vulneráveis à quantidade de curtidas, se viralizou, se deu, né, dependendo ali do uso que se faz da rede social, imagina os adolescentes que estão no momento psicamente vulneráveis, dependentes da aprovação do outro, da pertença do grupo. Então, se ele fizer aquele desafio, isso vai colocar ele dentro do grupo, isso é algo realmente que merece nossa atenção. Então, é um momento de nós, como família, darmos condições dos nossos filhos sentirem seguros, entenderem quem eles são, para eles não dependerem tanto assim, de forma tão extrema da aprovação, né? E que é o que faz muitas vezes eles serem capturados por esses desafios. Perfeito. Só um relato de uma avó que mandou mensagem pra gente. Minha neta ganhou um celular novo do pai e nem dorme mais, tá? Tá difícil conversar com os pais, eles não fazem nada. Muito triste. E ela disse, sabe o que? Que se oferecer 20 mil, rasparia até as sobrancelhas. Olha só. Como é que eles estão, de fato, né, sendo tentados por esses desafios. Obrigada, Arielle, pela sua participação. Obrigada também, Jaque.